E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, amigos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Aula de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, 6 de agosto, e o nosso textuário está em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Nossa verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, porque será abordado a história de Boaz, que casou com Ruth, e dessa família vai nascer Davi e lá na frente o nosso Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ruth, capítulo 4, versículos 7-2, porque aqui ele está apresentando um modelo, uma referência de masculinidade bíblica. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A primeira coisa que eu observo nessa expressão, e tomou o Senhor Deus o homem, é que Deus criou o homem com propósito. Isso está no nosso credo doutrinário. Nós iniciamos dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Declaração de fé cristã. E aqui esse versículo inicia com essa expressão. O contexto do textuário, então, está no segundo capítulo do primeiro livro da Bíblia, da Torá, do Pentateuco, da lei de Moisés, ou lei de Deus, ou lei do Senhor, que é a mesma coisa, é a mesmíssima lei, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentá, 5, teucos seria estojo, né? Os 5 estojos, ou os 5 livros, os 5 primeiros livros, a palavra grega Pentateuco, e é a lei. Então, o livro de Gênesis é o primeiro livro desse conjunto da lei. O capítulo 2 é onde está o nosso textuário, entre os versículos 3 até o 17, onde está o registro da formação do jardim do Éden, que é o local onde o Senhor Deus escolheu para colocar o primeiro casal de seres humanos. Então ele inicia assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Então o homem estava apenas iniciando a sua carreira e Deus o criou como um trabalhador, porque aqui está dizendo que era para ele lavrar e guardar. Olha a função que o Senhor Deus estabeleceu para o nosso pai Adão, para o primeiro homem. Olha, você vai lavrar, em outras palavras, o trabalho não é fruto do pecado, porque isso se associou posteriormente nas sociedades, especialmente ibéricas americanas, de herança do catolicismo latino. Isso entrou, quer dizer, quem trabalha é a pessoa que não tem posses, quem trabalha é uma pessoa aí que é o escravo, basicamente, porque são sociedades escravistas, especialmente no século XVI, com a expansão comercial e marítima. Isso se deu em reinos católicos, especificamente da Espanha e de Portugal, que é a nossa herança latina. Esses ibéricos, eles tinham essa visão, só trabalhava quem não tinha bens.
E aí o trabalho ficou associado à escravidão. Infelizmente, essa cultura veio para o Brasil. Até hoje tem gente que associa o trabalho à escravidão. Eu cansei de ver isso em sala de aula. Como eu sempre fui um professor que chegava, meu estilo de pedagógico é sempre chegar antes na sala de aula, verificar se não está faltando alguma coisa, né? Então eu sempre fazia isso quando eu fui professor da rede pública do estado, e eu sempre cheguei antes, verificar se tinha giz, se tinha apagador, se as carteiras estavam adequadamente colocadas, se tinha algum papel jogado. Muitas vezes eu cheguei, pegava a vassoura lá, não dava tempo dos servidores, às vezes, fazer a limpeza, eu ajudava, sem problema. Até hoje na escola bíblica dominical eu sou assim também. Eu chego sempre um pouquinho mais cedo, verifico. Hoje a minha sala é diferente, porque usa a própria nave do templo, mas por muitos anos eu dei aula em salas de aulas, ou no salão social, e muitas vezes o salão social era usado para alguma atividade. Então se chegava lá, às vezes não estava, raramente acontecia, mas às vezes acontecia de não ter dado tempo, de ter... Então o professor, como o professor sempre chegava cedo, dava aquela arrumada tal na sala de aula. Mas no estado, muitas vezes eu me deparei com a seguinte situação. Os alunos começavam a chegar, falavam, gente, vamos ajudar aqui o professor a arrumar a sala? Aí fala, tem uma vassoura ali, vamos varrer, vamos... A reação inicial dessa cultura herdada era o seguinte: ô professor, às vezes até com brincadeira, né? O senhor está pensando que eu sou escravo? Às vezes isso ocorre na sua casa, principalmente nas mais antigas. Se chegava, menina, ajuda aqui o papai a varrer o quintal. Você está pensando que eu sou escravo? Quer dizer, associou trabalho à escravidão. Isso é o quê? É um elemento cultural que nós herdamos do chamado colonialismo. Quando os portugueses, mas os espanhóis também, eles tinham essa mão de obra escrava, porque todo o sistema da América do Sul e também do sul dos Estados Unidos, América Central e América do Sul foi colonizada basicamente em um tripé econômico que é escravidão, a mão de obra escrava, latifúndio, grandes propriedades e monocultura, um único produto. Nos países onde tinham civilizações mais sofisticadas, a exploração do ouro, da prata, do cobre, dos metais preciosos, mas também com a mão de obra escrava, que seria nativa, indígena. E no nosso caso, a exportação de mão de obra da África para as grandes fazendas, no início cana-de-açúcar, depois o tabaco, depois o café, sempre a monocultura, um único produto. Essa é a característica dessa colonização aqui na América Latina e na América do Sul, mas também no sul dos Estados Unidos, que houve o mesmo sistema. No sul dos Estados Unidos foi algodão, né? Que era a monocultura, a mão de obra escrava, e os grandes latifúndios são as grandes fazendas sulistas. Bom, e aí, infelizmente, para os latinos, de um modo geral, o trabalho ficou associado à escravidão. Era comum antigamente a pessoa falar, eu não vejo a hora de aposentar, eu preciso de aposentar. A pessoa nova, com saúde, com condições de produzir, mas não, eu quero me aposentar, não vejo a hora de aposentar, porque associou o trabalho a algo negativo. E não, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15, e essa é uma moral protestante, é uma perspectiva protestante. O quê? Transformar o mundo para a glória de Deus através do trabalho. Porque o trabalho para o mundo protestante, diferentemente do mundo católico do século XVI até o século XIX, pelo menos, e não é à toa que o capitalismo vai desenvolver no mundo protestante, porque a ideia do trabalho, do acúmulo de riquezas e de uma vida mais austera estava presente na construção protestante de mundo, que era cuidar do jardim do Éden, ou do jardim de Deus, ou da terra. Como? Através do trabalho. Então, o trabalho para a cultura, para a construção ideológica do protestantismo, era diferente do mundo católico. O trabalho no mundo protestante era digno. Ainda hoje, você vê, os países anglo-saxônicos, e aqui eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, não importa o trabalho, o importante é que você seja um trabalhador. Se você é um trabalhador, você tem crédito, você tem dignidade, você tem respeito. Agora, se você não trabalha num país dessa natureza, você é considerado um parasita. Isso já era diferente na cultura dos países de tradição católica,
Porque como eles descobriram grandes jazidas de ouro através da exploração do México com o Império Azteca, por exemplo, que tinha muito ouro, e depois com o Império Inca no Peru, muito ouro, essas sociedades se enriqueceram, tiveram um acúmulo de riqueza, ficaram muito ricas, então não precisava trabalhar. Eles viviam dessas rendas, dessas explorações, e tinha quem trabalhava nos escravos. E infelizmente o trabalho fica associado à escravidão. Aqui em Gênesis não existe isso. Aqui está dizendo o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para trabalhar, para lavrar. E depois também, quando o homem pecou e foi expulso do Éden, também veio, olha, agora você vai ter que, não vai ser fácil, a terra vai produzir espinhos, vai ser, claro que foi uma outra realidade, mas só pegaram essa parte, dizendo que o trabalho estava associado à expulsão do Éden. Isso não é verdade. O trabalho já está presente antes do Éden. Olha aqui o nosso texto áureo, Gênesis 2,15. Pôs o homem no jardim do Éden para lavrar. Para lavrar. Você sabia que não chovia no jardim do Éden? É interessante isso, né? No Éden não. A Bíblia diz que subia um vapor e que molhava o jardim. Olha o que diz aqui, olha. Vou ler para você no capítulo 2 aqui de Gênesis, ó. Bom, estas são as origens dos céus e da terra, versículo 4, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. É a nossa declaração de fé, é do credo dos apóstolos, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isso é uma declaração de fé criacionista. Versículo 5, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Aí também não tinha. Aí o versículo 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou sobre os seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí o Senhor plantou um jardim, que é o jardim do Éden, da banda do Oriente, que a maior parte da tradição localiza geograficamente isso aqui como a atual Mesopotâmia. É um nome dado pelos gregos, historiadores gregos, especialmente Heródoto, viu que ali tinha dois grandes rios, e você sabe que as civilizações primitivas se desenvolveram em torno de rios. Vou dar exemplos: o Egito, o rio Nilo, que os próprios sacerdotes egípcios diziam que o Egito era um presente do rio Nilo. Isso foi registrado por Heródoto e outros, Heródoto, o grande historiador grego, e também por outros historiadores, que o Egito é a dádiva do Nilo, mas isso é uma fala dos próprios sacerdotes da terra dos deuses, né, que é o Egito. Uma civilização que ficou apelidada como civilização de água ou civilização hidráulica, porque nasceu em volta do rio, que é o caso do Egito, uma super civilização desenvolvendo-se em torno do rio Nilo. Mas o mesmo ocorreu na Mesopotâmia. Você tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Nessa região, entre rios, os gregos chamaram de meso, meio, ou entre, potamos, que é rios em grego. Entre rios, Mesopotâmia. Então ali surgiram os acádios, os sumérios, os amorreus, os caldeus, civilizações, assírios, babilônicos, todos nessa região, uma região muito sofisticada, vamos dizer assim. E surgiram impérios ali também, conhecido como então uma civilização de rios ou hidráulica. Ainda vou dar mais dois exemplos. Na Índia, entre o rio Brahmaputra e o Ganges, você vai ter a civilização hindu desenvolvendo. Um outro exemplo, China, o Yangtze, o Rio Amarelo, ali também desenvolveu a civilização chinesa. Então, basicamente, as civilizações antigas se desenvolveram em torno de rios, por isso que elas ficaram apelidadas como civilizações hidráulicas ou aquáticas. Bem, e Deus então plantou esse jardim que algumas pessoas pensam, sugestionam, dizem que é a região da Mesopotâmia. Eu morei no local em Israel chamado Kibbutz Afkin, é onde eu morei, fica no Jordan Valley.
o Vale do Rio Jordão. 15 minutinhos do Kibutz ficava o Mar da Galileia, 5 minutinhos o Jordão passava pertinho atrás do Kibutz. Afquim, ainda passa, né? Nessa região, ela é tão bonita, essa região é muito bonita, linda essa região, e muito fértil. E a tradição rabínica chamava a região também de Jardim do Éden, né? Porque é uma região muito bonita, né? Mas é apenas tradições humanas, né? O importante é que Deus criou então um jardim e pôs o homem para quê? Qual o objeto? Para lavrar. Só isso? Não, cuidar do jardim. Era para ter cuidado desse jardim, para guardá-lo. Então, estava iniciando basicamente a carreira da humanidade. E ela inicia com trabalho e com segurança, né? Ou seja, lavrar e guardar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Então o homem estava iniciando sua carreira e Deus proveu uma habitação para o homem, que é o jardim do Éden, por meio então dos seus cuidados. Cuidados que qualquer pai tem em relação ao seu filho, né? Nós pais, nós somos assim, a gente quer dar o melhor para o filho, quer que ele tenha um local seguro, né? Então assim é o pai. Deus criou, Deus cuidava, Deus provia, né? Isso em contraste com as noções deístas. Porque qual é o pensamento deísta ou do teísmo aberto? É que Deus cria realmente, admite um Deus criador, uma mente criadora, um designer inteligente, mas que ele não intervém mais, ele deixa o ser humano se virar. Não. O Deus da Bíblia, ele intervém na história humana. Ele prepara um jardim para o homem, casa, habitação, segurança, coloca lá o homem, define suas tarefas. É um Deus que intervém, diferentemente então das concepções deístas de hoje, né? Ou daquele pensamento deísta de que assim como o relojeiro faz o relógio dar corda e depois deixa o relógio trabalhar sozinho, assim Deus fez com o homem. Não, senhor, não, senhora. Deus criou o homem e ele intervém. Deus intervém na sua história. Você que está me acompanhando, você professor, você aluno dessa pré-aula de número 6, Deus intervém na sua história. Leia o livro de Daniel. Deus intervém em impérios, estabelece reis, derriba reis. Então o nosso Deus é um Deus que trabalha. Ele nos ama, ele tem compromisso. Ama tanto a humanidade, mas ama, intervém tanto e ama tanto que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo sangue nos purifica de todo o pecado e nos dá uma boa consciência. Graças a Deus pelo amor incomparável do nosso Deus. Então, Deus preparou uma vida vegetal, então, né? Fez o trabalho todo especial no jardim do Éden, né? Não tinha chuva, mas ele regava. E o homem sempre esteve na mente de Deus. Deus nunca abandonou o homem. Isso é importante a gente entender. Não foi abandonado. Isso não existe. Este versículo, então, é uma virtual repetição do versículo de número 8. Então, esse versículo de número 15 é, de alguma maneira, uma repetição do versículo 8. O que diz o versículo 8? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha o versículo 15, do mesmo capítulo 2 de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. A segunda parte, ou a parte B do nosso texto áureo, fala que havia um objetivo, então, lavrar e guardar. Na ocasião, o homem recebeu um trabalho para fazer. Então, ociosidade nunca teve no projeto de Deus. Nós precisamos trabalhar. Faz parte da nossa natureza lavrar, né? Ou seja, trabalhar, laborar. Então, a pessoa que não faz nada é um problema. É um problema. Se não vai criar problema para os outros, vai ter problemas psicossomáticos. Tem que ter ocupação. Só que o trabalho, se faz parte da nossa vida, tem que ser prazeroso, né?
Então procura, se esforça, procura especializar em algo que vai te dar prazer de fazer, porque basicamente vai ser a vida da gente toda. Nós vamos ter que trabalhar. Eu escolhi, graças a Deus, eu me sinto abençoado, porque meus pais me abençoaram, me qualificaram, me incentivaram. Eles viram que eu gosto de ser professor. Então, quando eu fui professor, tanto em escola privada, como em escola particular, aliás, como em escola estadual, do estado, fiz o concurso público, graças a Deus passei e fui dar aula de história, porque eu gosto, porque eu sou professor. Muitas vezes na Câmara, eu tenho 5 mandatos como vereador e muitas vezes na Câmara que eu tive a oportunidade, eu dizia, olha, eu estou vereador, mas eu sou professor, minha profissão é professor, eu gosto de ser professor. E as pessoas falavam, mas meu Deus, aquele monte de aluno no estado, ganha pouco, mas eu gosto, né? É uma questão você ter prazer naquilo que você faz. Então o que eu sugestiono? É bom você fazer testes, né, de aptidões, tudo isso é importante para você estar naquela profissão que você gosta, que vai ser prazeroso. Hoje mesmo, nos ambientes de trabalho, onde eu tenho a oportunidade de desenvolver o meu trabalho, eu sempre pergunto para os trabalhadores, quando você está satisfeito no que você está fazendo? Às vezes não tem o salário adequado, às vezes não, as condições não são adequadas, mas mesmo assim, você gosta do que faz? Porque isso é importante, porque é um elemento motivador. Então você tem prazer, a hora que chegar segunda-feira, que bênção, eu vou estar no meu emprego, minhas atividades, porque você gosta do que faz. Agora, irmão, se você já tem fobia no domingo, né, vai chegando aquela hora de dormir, você fala, e amanhã, meu Deus do céu, estou frito. Aí é difícil, né? Mas eu entendo que muita gente está nessa condição porque não tem opção, né? Porque alguém tem que pagar as contas no final do mês, né? Então muita gente gostaria de ter outra profissão, mas não tem esse privilégio, né, essa oportunidade. Mas dentro do possível, é muito importante que você faça o que você goste, o que te dá prazer, o que você vai conseguir desenvolver todas as suas potencialidades e talentos. Por isso que é importante você fazer aquilo que realmente você é vocacionado. Por outro lado, uma pessoa que faz o que não gosta é uma tragédia. Trata mal os outros, está sempre azedinha. É porque não gosta. É fácil descobrir isso. Quando eu vou comprar qualquer coisa, quando eu vou em qualquer ambiente público, eu sei quem tem prazer no que faz e quem está azedinho, porque não gosta do que faz. É um peso para a pessoa. O único problema é que isso vai trazer doenças, seja doenças físicas ou doenças psicossomáticas, mas vai. Não tem jeito. Você está fazendo uma coisa que você não gosta, não tem saída. Então tem que pensar, tem que repensar. Você está fazendo uma coisa que não gosta, mas vai se qualificando para ir para a área que você gosta, aquilo que você tem vocação. Quando você está ali, vai se qualificando. Hoje tem um monte de curso online. Você nem precisa sair da sua casa. Então tem muitas opções. Na igreja, assim, tem gente que não dá para ser professor de escola dominical, irmão. Não dá, meu Deus. Você chega lá no dia... Lição de número 5. Ah, irmão, desculpa, errei, é 6. 6, já tá tudo errado, nem leu nada. Aí começa. A desconstrução. Meu Deus, não sabe nem ler. Não dá, irmão. Todo respeito. Tá? Vai para sua área. O seu negócio é ciclo de oração, vai orar. Agora mesmo eu vim do ciclo de oração, que bênção. Buscando, intercedendo. Eu ouvi lá as irmãs orando. Deus abençoa nosso pastor, dê saúde, abençoa a sua família. Que coisa linda. Intercessores. Tem pessoas que cantam, tem esse talento. Tem gente que não canta nada, irmão. Fica falando que é cantora, cantor. Não é. Para de bobagem. Sabe? Fica lá, meu Deus do céu. Não canta nada. Cada um tem um dom, irmão. Não adianta. Tem ave que não canta nada. E tem ave que é uma beleza. Então, cada um tem alguma coisa. Deus deu um talento para todo mundo. Você tem talento também, mas explora, potencializa a área que Deus te deu, que te deu talento. Se não é professor, não é professor. Seja aluno, qual é o problema? Mas seja o melhor aluno da sala de aula, que é uma bênção também. Pode ser um secretário,
da escola bíblica dominical, né? Pode ser um ajudante, faz parte da equipe de apoio. Tem tanta coisa para fazer, mas faça bem e bem feito aquilo que você for chamado. E outra coisa, hein? Não seja uma pedra de tropeço, né? Porque tem gente que não é professor coisa nenhuma e não dá oportunidade para quem tem vocação, para quem tem gente boa, qualificada, fica lá com uma pedra de tropeço. Não pode, irmão. Ora a Deus, busca a Deus e, infelizmente, a pessoa às vezes, coitada, não tem vocação e está naquela situação lá, obrigada, né? Porque já que não tem ninguém, vai você mesmo, né? O mundo está mudando, hein? Não pode ser mais assim, não. Graças a Deus por tudo, né? Então, para lavrar e guardar, diz a parte B. Então, o homem recebeu um trabalho para fazer, porque todos nós temos que fazer um trabalho. E o trabalho aqui é extremamente multiforme, né? Não dá para falar que é só, não, o trabalho é o trabalho braçal. Não, tem o trabalho intelectual, tem a voz, tem de tudo, tá? Então, são várias possibilidades laborais. Bom, isso posto, o seu trabalho, o trabalho que o primeiro homem recebeu, foi dado por Deus. Portanto, ele estava num serviço divino. Cada indivíduo tem o seu próprio jardim para cultivar e para proteger. Bonito isso, né? Você que está me ouvindo, você tem o seu jardinzinho do Éden também para cuidar, tá? Então, cada ser humano tem uma missão ímpar. Isso que é bonito, por isso que eu não gosto. Você fala, eu queria que o meu filho fosse igual ao filho de Beltrano. Para, seu filho é incomparável. O meu marido, incomparável. São tudo únicos. Nós somos únicos. Eu queria que esse meu funcionário fosse que nem aquele outro. Mas ele não é o outro. Para, cada um tem as suas peculiaridades. Isso é a bênção de Deus, a beleza da pluralidade dada por Deus de talentos, de dons. Isso é maravilhoso, irmão. Tem gente que tem cada ideia, que é padrão. Olha, eu vou repetir, esse negócio de padronizar, sabe? Eu lembrei aqui, né, do poeta brasileiro que disse que toda homogeneidade é burra, né? Mas ele falou dentro de um contexto também, né? Na verdade, essa ideia de padronização é uma coisa bem do anticristo, né? O anticristo quer padronizar tudo, quer pôr número em todo mundo, quer deixar todo mundo igual. Isso é coisa de anticristo, irmão. Até a igreja é plural. Olha Gênesis, olha Apocalipse. Em Apocalipse aparecem 7 igrejas. 7 igrejas aparecem no livro de Apocalipse. Você pega uma igreja lá, Filadélfia. Meu Deus, pensa numa igreja fiel, piedosa. Mas tem uma tal de Laodiceia que, meu Jesus amado, problemática. Tem uma lá que tolera Balaão, falso profeta, nicolaítas. Cada uma é diferente da outra. Mas todas as 7 são igrejas de Jesus. Não é incrível isso? São diferentes. Liturgia diferente. Uma tolera não sei o que lá, outra. Tem uma lá que parece que está totalmente desviada. Essa não serve, mas tem alguma coisinha lá que serve. Mas Jesus apresentou como sendo sua igreja. Não é bonito isso? Não é para a gente pensar? Deus apoia sim a ideia de cada ser humano ser único e ter os seus talentos e deve ser respeitado. Isso é bonito nessa percepção. Então cuidado com essa ideia também de querer padronizar o que não é espiritual, porque nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por exemplo, humildade. Mas isso aí é fruto do Espírito. Não adianta você falar, a partir de hoje o irmão vai ser humilde, viu, irmão? Te dá o certificado de humildade. Isso não existe. Aquele irmãozinho que falou, irmão, eu sou o homem mais humilde da nossa igreja. Não é, né, irmão? Porque quem é nem fica falando, né? Você vai falar que você é humilde? Não precisa falar. As pessoas virão na sua vida, no seu cotidiano. Todo mundo verá. E eu acho que o maior testemunho da minha vida, sabe? A minha vida, eu penso assim. A pessoa que pode saber se eu sou humilde ou não é a irmã Renata, minha esposa. As minhas filhas, Yasmin e Laila, elas poderão dizer. Agora o resto, irmão, pode falar, mas quem convive no meu cotidiano, onde caem todas no bom sentido, persona ou máscaras, bem na ideia do teatro mesmo, é lá na minha casa, é lá na sua casa, que a gente sabe quem você é de verdade.
É na sua casa, irmãzinha. É na sua casa, irmãozinho, que a gente sabe quem é quem. Mas a ideia aqui que Deus está nos ensinando é que o trabalho é bom, que é algo de Deus. Cada indivíduo tem a responsabilidade de cultivar, como também a Bíblia fala muito também dessa ideia de cultivo. Não é incrível? Claro que a sociedade de Canaã, tanto antes de Cristo como até o período de Jesus, até agora, né, basicamente até 1800, realmente toda a sociedade é uma sociedade agropecuária, né? Toda a sociedade, não é a de Canaã, né? A Revolução Industrial é um processo, né, que avançou em algumas partes e não em outras. Você vê que o maior absurdo que se deu em termos de historicidade humana é quem que ia prever que a Rússia que acolheria a Revolução Socialista. Era quase quem todo mundo achava que seria na Alemanha ou na Inglaterra, por causa do processo da Revolução Industrial e que tinha massas de trabalhadores, porque todo mundo achava que a Revolução se daria num país industrializado. E para espanto de todos foi num país feudal, né, semi-feudal, que é o caso da Rússia, né? Mas isso é uma outra história. Bom, muito bem. Então Deus andava e conversava com o ser humano. Deu função para ele. Olha, você vai dar o nome dos animais, você vai lavrar, você vai cuidar do jardim. Então Deus, pois, ele está sempre perto do homem para ajudá-lo, para orientá-lo. É a provisão divina. Hein? Mas Deus não simplesmente deu ordem ao homem, dizendo, olha, você vai ser agora, você vai lavrar e vai guardar. Então, Deus capacitou o homem para isso. Então, agradeça a Deus pelos talentos que Ele te deu. Sei que você tem talentos. Sei que você foi agraciado por Deus com algum talento, bens de Deus. Mas agradeça a Deus, que isso não sirva de vaidade pessoal. Você vê, eu sei, eu faço, comigo acontece. Não. É a misericórdia de Deus. Que bom que você tem talentos. Glorifique a Deus por isso. Mesmo então o homem estando nesse estado de inocência, veja, mesmo ele estando no estado de inocência, Deus deu algo para ele fazer. Até no estado de inocência, foi bom dar uma atividade. Por quê? Porque o trabalho contribui para a felicidade. Então, é um versículo muito pequenininho, mas que tem muita coisa para falar sobre ele. Vamos para a nossa introdução? O conceito progressista, ou do presente mundo, né? Fala progressista, a pessoa acha que até é o progressista, vê a bandeira, está escrito ordem e progresso, já confunde tudo. Quando eu estou falando progressista aqui, é o conceito do mundo. O mundo que acho que vale tudo, o mundo hedonista, esse mundo que... E aí nós precisamos tomar cuidado também, porque tem progressistas que não pensam assim. Então, rotular tudo como progressismo talvez também não seja tão adequado. Podemos usar esse termo, mas precisamos respeitar os limites disso. Porque eu conheço pessoas progressistas que não pensam dessa maneira. São progressistas em alguma coisa, mas não em tudo. Então também precisa tomar cuidado para não ficar rotulando, daqui a pouco tu vai achar que progressista. Não. Eu prefiro chamar pessoas que seguem o rumo desse presente século, o espírito do mundo. Talvez o espírito do mundo, como ele começou lá, quando ele falou da Babilônia, o progressismo é uma das facetas desse espírito do mundo. Eu gostaria de deixar mais abrangente. Então eu vou retomar a lição 1, que é o espírito da Babilônia. Esse espírito do mundo, ele prega a ruptura dos padrões da Bíblia, sem dúvida. E atua na desconstrução, então, dos gêneros. Então, porque a Bíblia apresenta 2 gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. 2, masculino e feminino. O mundo, então, começou a descobrir outras expressões de gênero. Tanto é que criaram uma sigla que a cada dia cresce muito, né? Começou com LGBT. Aí puseram mais lá, porque agora tem, acho que já está chegando até lá no Z já, né? Porque cada dia surge uma coisa nova
e aí vai enfiando na sigla. É uma coisa que o mundo, o espírito do mundo tem. Na Bíblia tem isso? Não. A Bíblia tem o masculino e o feminino. E mostra o que é a masculinidade e o que é a feminilidade. E essas próximas duas lições, a 6 e a 7, vai falar que o espírito da Babilônia, o espírito do mundo, tenta desconstruir os gêneros proposto pela palavra de Deus, que é o gênero masculino e o feminino. Agora, o que nós precisamos deixar claro é que nós cristãos acreditamos na Bíblia e a Bíblia fala desses dois gêneros. A sociedade em que a gente vive ensina um monte de opções sexuais. Como cidadão, eu jamais vou desrespeitar qualquer pessoa que não quer seguir a Bíblia. É o direito que ela tem. A fé não é de todos. Se a pessoa não quer acreditar na Bíblia, tá tudo bem, siga o seu caminho. Mas tem que me respeitar o fato de eu querer acreditar na Bíblia também. Assim como eu respeito quem não quer acreditar na Bíblia, quem não acredita apenas em dois gêneros, que é o gênero masculino e o feminino. Tem gente que não acredita nisso, acho que tem um monte, que é o espírito do mundo. É o direito que ele tem. Mas também tem que respeitar o meu direito de crer no que a Bíblia propõe. Isso é democracia. Então, se eu tenho que respeitar quem pensa diferente, quem pensa diferente tem que me respeitar também. É a mão dupla. Não dá para a pessoa falar que eu estou errado porque creio só nos gêneros que a Bíblia fala, que é o masculino e o feminino. Aí eles vêm e falam, vocês são tudo quadrado, fundamentalista. Mas peraí, eu também posso falar então de você? E aí eu vou falar, você está endemoniado, você, olha lá, falou que eu estou endemoniado. Ué, mas se você pode falar que eu sou fundamentalista, que eu sou quadradinho porque creio na Bíblia, e eu não posso falar que você está na prática do pecado, eu não pode falar que é pecado. É difícil, né, entender. Então nós temos que dialogar melhor e entender. Para mim o conceito é muito simples, democracia. Eu respeito você nas suas crenças, na sua ideologia, nas suas opções. E você respeita a mim. Para mim está tudo muito tranquilo isso. Eu creio no que a Bíblia fala, que tem o gênero masculino e o feminino. Tem o grupo do mundo, que crê no quê? De um monte de possibilidades, de opções. Para mim, essas opções são práticas pecaminosas. Então, assim como eu respeito quem quer ter práticas pecaminosas, quem tem práticas pecaminosas tem que me respeitar, que sou contra as práticas deles. Assim como eles são contra as minhas, eu sou contra deles. E a gente convive numa sociedade, porque é assim que funciona a sociedade democrática. Ninguém precisa concordar comigo, eu não preciso concordar com ninguém. Agora eu tenho que ter a liberdade para ensinar a minha crença livremente e também respeito quem ensina as outras livremente. Então eu não posso interromper alguém que está desenvolvendo as suas aulas sobre LGBTQ e mais. Tá lá, põe lá o vídeo dele, eu respeito, não tem problema nenhum. Mas também tem que me respeitar. Aí está a questão. A base da democracia está no respeito mútuo. Você não crê, eu creio. Eu respeito você que não crê e você respeita eu que creio, E está tudo certo. Nós não vamos ter conflito. Você não tenta impor o seu pensamento para mim. Eu não vou impor para você. Por quê? Até porque eu não creio nada pela força e pela violência. A minha crença é o que a Bíblia diz. O que o profeta Ageu diz? O profeta Ageu diz assim, não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acredito no Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme o Senhor Jesus nos declarou no Evangelho de João. Eu creio. Então eu não quero impor nada a ninguém. Eu apenas estou ministrando a palavra do Senhor Jesus. Não é minha função convencer ninguém. Quem convence no cristianismo é a pessoa do Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento compartilhando da palavra de Deus. Então nós cremos no gênero masculino e no feminino apenas. O resto são situações atípicas que, segundo a palavra de Deus,
a maioria dos quais práticas pecaminosas. Nesse contexto, então, a masculinidade é relativizada pelo conceito do mundo. Não, o que é ser masculino? Você está falando aí, bom, a própria Simone, que é a grande líder do movimento, né, feminista francesa, o conceito dela de gênero não existe, né? Para ela não existe gênero, é uma construção cultural. Ela acha que a pessoa não nasce homem nem mulher. A sociedade, de acordo com a sociedade que ela vai habitar, ela vai reforçar isso, mas que ela é neutra. É estranho, porque todos os estudos feitos, principalmente pelos países escandinavos, apontaram que não existe neutralidade. Pode até ter uma exceção, mas é exceção. Eu estou falando de regra, né? A regra aponta para a definição. A pessoa que nasce com órgãos genitais masculino normalmente tem uma postura masculina e vice-versa. Ah, mas tem uma... Mas aí você está falando de exceção? Eu estou falando de regra. A regra geral é isso. Todos os estudos e pesquisas apontaram para isso. Muito definido as coisas. Mas a pessoa que talvez não se sabe exatamente quem é, tem a dificuldade de entender essa questão que nós vamos discutir nessa lição. Mas nós temos que enfrentar isso, porque hoje é uma realidade. E eu preciso explicar qual é a postura bíblica e cristã nossa. Essa é a questão. Então, primeiro ponto, a masculinidade bíblica. 1.1, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador, então, de todas as coisas, como eu disse, é a declaração de fé do cristianismo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A Bíblia registra que Deus criou o homem masculino, o gênero masculino, o homem. Definiu o sexo. Quando Deus criou, ele criou um homem e uma mulher. Foi Deus que fez isso, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. O que diz o versículo 27 aqui? Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Bom, então é o que a Bíblia diz. Essa diferenciação visa ao cumprimento mútuo. Então esses dois seres humanos, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, eles se completam. Então no casamento, na unidade, você tem a completude do gênero humano, né? Da humanidade. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Claro que não, né? Você vê, quando Deus criou o homem, ele soprou ele criou outras coisas também. Deus criou as árvores, mas não soprou nas árvores. Deus pegou o pé de maçã, vou soprar. Não soprou nada, só criou, pela sua palavra. O mar, Deus criou o mar, mas não soprou o espírito no mar. Criou o mar, seus peixes, etc. Deus criou os animais segundo a sua espécie, mas nenhum Deus pegou aquele animalzinho, ai que bonitinho, vou soprar o espírito. Não soprou. São animais irracionais. O único racional é o homem, é o gênero humano, mas é porque Deus soprou, né? Seu espírito no homem. Então Deus criou o homem de uma maneira muito especial. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. 1.2. Características da masculinidade. Então a Bíblia revela um conjunto de características. Que seria isso? O papel do homem, né? E segundo a Bíblia, esse papel está muito relacionado à sua constituição biológica, porque ele tem aquela força, né? Aquela predisposição. Então, ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais, que é cultivar e guardar, que é o nosso texto áureo. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que Deus, ao dizer que o homem deveria lavrar, o objetivo é de prover. Se você vai lavrar, porque você vai prover o alimento, né?
e também um sentido de proteção. São dois elementos que o homem biologicamente está dotado: cultivar a terra e proteger. Muito bem. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo ratifica a ideia que o homem é o sacerdote da casa. Claro que a declaração paulina tem muito a ver com a autoridade espiritual. Quando ele fala que o homem é a cabeça, é no sentido, então, de autoridade espiritual, né? Ele tem autoridade espiritual sobre a sua casa. Ele é essa figura bíblica. Então a Bíblia ensina o homem a honrar a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, porque Deus deu essa autoridade espiritual ao homem. 1.3. A liderança. Deus confiou ao homem a liderança da sua comunidade. Nesse caso, do seu jardim, né, que é a sua própria casa. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Isso não tem nada a ver com natureza, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, você vê, se Deus é a cabeça de Cristo, é porque Cristo não é Deus. Eu falei, você está falando de natureza? Não, mas o assunto não é de natureza. Por quê? Porque no mesmo assunto fala que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, se eu seguir esse mesmo raciocínio, se Jesus não é Deus porque Deus é a cabeça dele, então a mulher também não é humana porque o homem é a cabeça da mulher. Olha o rolo que daria. Então é uma hermenêutica, uma interpretação completamente exótica e absurda. Não tem pé, não tem cabeça isso. O assunto ali é de funções. Então, como Deus Pai é a cabeça do Filho, como o Filho é a cabeça do varão, o varão a cabeça da mulher. Então é no sentido de autoridade espiritual. Não é de natureza. Esses grupos que estão à margem da sociedade, ou melhor, à margem do cristianismo ortodoxo, cita esse versículo aqui. Fala, olha aqui, tá vendo? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, para negar a divindade de Jesus. Olha que fraqueza espiritual. Aqui, se Deus é a cabeça de Cristo, então Cristo não é Deus. Que bobagem é essa? Não estou falando de natureza. O pai é pai, filho é filho. Ambos têm a mesma natureza divina. Então, o Deus, Pai, é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Mas não estou falando de natureza de nada. Estou falando de autoridade espiritual. Agora, o movimento feminista, eu sou historiador e eu compreendo o que ocorreu com o movimento, pelo menos no início. Eles se revoltaram contra o modelo patriarcal, um sistema que oprimia a mulher, que colocava a mulher fora dos padrões da Bíblia. Então, quando o movimento feminista surgiu, a gente entende perfeitamente a opressão social que as mulheres sofriam. Também, irmão, você precisa também ser sincero, né? Tem gente que fala, feminismo é tudo o diabo e tal. Mas contribuiu também em um momento. Então, não estou defendendo nada. Eu só preciso ser razoável e racional em análises históricas. Tudo, irmão, toda ação é uma reação. O movimento feminista tem muita coisa errada, mas ele foi importante em algum momento na historicidade humana para contrapor um sistema errado, que a Bíblia também não apoia, que era um machismo desenfreado, cruel, maligno. Então a Bíblia também não apoia esse machismo. Então o feminismo se pôs contra isso. Isso, eu não tenho nada com isso. Depois o feminismo apontou a metralhadora para a Bíblia, achando que o problema do homem ser machista, radical, estúpido, era por causa da Bíblia. Não é por causa da Bíblia. Não é por causa da Bíblia. O problema é que o homem interpretou passagens bíblicas erradas. Está cheio de gente até hoje que pega a Bíblia, pinça lá um versículo que vai agradar o seu ego. Isso é maligno. Aí sabe que é a palavra de Deus, de outra maneira ele não teria apoio de nada, aí pinça lá um versículo só para sustentar a sua tese. Não, isso não pode, irmão, pelo amor de Deus. Então, o movimento feminista, ele realmente contrapôs situações que precisavam ser contraposto. Por um acaso foi um movimento feminista,
Mas hoje, por exemplo, hoje não precisa ser feminista para dizer que está errado o homem que agride uma mulher. Isso é crime. É crime. Se uma pessoa não sabe ficar no campo das ideias e apresenta qualquer agressão contra uma mulher, seja por palavras ou seja por fisicamente, isso é crime. Se for por fisicamente, a Lei Maria da Penha. Se for por palavras, isso também é crime, porque é assédio. Então não pode. Tem que dialogar. A Bíblia fala que o marido tem que cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja e deu até a vida pela igreja. Olha que coisa. Então como que uma pessoa fala, a mulher tem que ser submissa e quer lá porque eu sou. Você é o quê? O que você é? Diante de Deus, homem e mulher estão no mesmo páreo. Ambos são iguais. Não há acepção de pessoas diante de Deus. Então você está pensando que é o quê? Você tem autoridade espiritual, então tenha temor de Deus. Como cabeça, você é sacerdote e autoridade espiritual da sua casa. Então tenha temor de Deus, porque Deus vai cobrar de você a situação da sua casa, porque você é o cabeça. Agora você está achando que só porque você é o cabeça, quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu? Para de bobagem. A sua esposa é adjutora, é o mesmo papel de Deus em relação a Israel. O que Deus é para Israel? Socorro bem presente na angústia. Adjutor é o mesmo papel da esposa em relação ao marido. Então tem que tratar com dignidade. Qualquer agressão é pecado. É pecado. Se você agride sua esposa verbalmente ou então fisicamente, que é pior ainda, você está em pecado. Está em pecado. Não vem com conversinha furada. Então, o problema do movimento feminista é que ele pensou que a Bíblia apoiava atitudes pecaminosas. Não, senhor. Não, senhora. A Bíblia não apoia atitudes que geram qualquer sentimento de inferioridade em relação a qualquer um dos gêneros. A Bíblia não, em hipótese alguma, pelo contrário, a Bíblia mostra funções, posições, orientações dadas por Deus, mas que gesta alegria, paz, comunhão, amor, e não alguém se sentir inferiorizado, humilhado. Não, olha o que a Bíblia fala. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si. Essa é a relação. Aí a esposa sente esse amor, sente a proteção do marido, submete à mesma missão. Submissão é isso, sob a missão, sobre a mesma missão. Que missão? De cuidar do altar primordial, que é a família, que é a sua casa, o primeiro altar. Se desviaram esse conceito, se tem líder religioso falando abobrinha, falando bobagem, desviou do conceito, está cometendo pecado. Aí depois fica nervosinho contra os movimentos. Lógico, você está fora da Bíblia, a Bíblia não fala isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade com nada, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é extraordinária. Tem uma missão, deu uma missão para o homem. Pediu para a mulher submeter a mesma missão, para os filhos submeterem a mesma missão. A submissão, a mesma missão. Não tem nada a ver com o que o mundo fala. Agora, para o mundo se fala em submissão, meu Deus, olha lá, a Bíblia é machista, falou que a mulher tem que ser submissa. Sim, estar sobre a mesma missão. Que missão? Cuidar da família. O homem ama a sua esposa como Cristo ama a igreja e cuida e protege. Olha o amor de Jesus pela igreja. Então tem um contexto, irmão. Não vem querendo pensar um versículo, não, como fazem hoje as feministas. Aí pensa um versículo, olha aqui, ó, a Bíblia é machista. Para, né? Não dá mais para ficar pensando, né? Aliás, irmão, eu tenho maior preocupação com quem pensa as coisas. Seja na literatura, seja no direito, cuidado com essa gente. Tá? Hoje é fake news, irmão. A pessoa faz uma declaração, ele pensa aquela declaração, faz uma montagem e fala, olha o que Beltrano falou. Mas falou fora do contexto. Isso é fora do contexto. Hoje tem gente que faz isso com a Bíblia. Pega um versículo da Bíblia, pega uma fala de um pastor, pinça, recorta. Olha o que o pastor Beltrano falou. Olha o que o padre Ciclano falou. Você está recortando. Isso é pecado. Isso é crime. Isso é desonestidade intelectual, pelo amor de Deus. Vamos pegar o contexto. Se dentro do contexto permitir aquela interpretação,
Aí é um caso da gente conversar com seriedade. Agora, se falou dentro de um contexto, é dentro daquele contexto. Não tire fora do contexto. Não tire, porque senão você vai ter um problema. Mas isso é geral, né? Isso aí não é só o que eu estou dizendo. Qualquer coisa no direito, na sua profissão, nas suas atividades, no estudo, nessa aula, se alguém tirar coisa desse contexto, eu vou ter problema também. Porque qualquer coisa que a gente fizer, se for tirado, porque tem gente que assiste a aula da gente, na sua classe inclusive, viu? Pensa que é só aqui não. Lá na sua classe tem gente que vai lá só para tirar coisa do contexto. Vamos ver o que o professor vai ensinar. Vamos ver o que a professora vai ensinar. Hoje eu pego ele. Ainda mais hoje com a capacidade que você tem de recortar filmes, fotos. Hoje, irmão, só Deus para ter misericórdia da gente. Ainda bem que o sangue de Jesus está sobre nós, né? Para nos guardar. Bom, então a questão da liderança masculina foi muito contestada pelo movimento feminista, pelo marxismo e por outros grupos que entenderam então que o modelo patriarcal estava sustentado pela Bíblia, né? Bom, ao contrário dessa falácia, então, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa como Cristo lidera a igreja. Irmão, pronto, acabou. Por isso que eu falo que é falacioso essa tese do feminismo marxista. Porque a ideia é que a mulher submeta à missão do homem. Qual é a missão do homem? Amar a igreja como Cristo amou. Cuidar, proteger, como Cristo protege a sua santa e linda igreja. Esse é o contexto. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício para sua esposa, para sua família. Esse é o contexto. Aí a pessoa vai lá, e tem homem assim mesmo, atrapalhado, que só vendo. Aí, olha aqui, mulher, você submete, hein? Porque a Bíblia fala. A Bíblia não fala isso, não. Quer dizer, ele tira o versículo fora. Então tem homem assim também, né? Isso que é o problema. Aí o feminismo marxista aproveita, fala lá, tá vendo? Mas ele está pegando um exemplo que está à margem. Não é o da Bíblia. A Bíblia primeiro fala, vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou. E vós mulheres estejam sujeitas. Em que aspecto? A submissão. Esteja sujeita à missão do homem, que é ser o sacerdote da casa e entregar-se pela sua família. Ali tem o contexto bíblico, espiritual. Aí a pessoa pensa, quer dizer, os dois são carnais, né? Tanto o homem machista, atrapalhado, que não conhece a Bíblia, como também o movimento feminista, né? Os dois se dão bem, inclusive, né? Um se reforça no outro. Hoje, irmão, tem um grupo que me faz rir. Eu vou até citar o pensamento católico. É uma pobreza franciscana, irmão. Sabe, é uma miopia. Grupos de homens que ficam atacando as mulheres. Vocês acreditam que aqui na minha cidade, em Campinas, nós estamos verificando e vamos entrar com um processo pesado sobre um grupo de homens que depreciam mulheres. Criaram um grupo só para falar mal de mulher, do outro gênero. Irmão, isso aí é pecado, irmão. Deus me livre. Espero que nenhum irmão faça parte de uma coisa dessa. Porque se fizer, você está em pecado. Não é nossa função depreciar ninguém. Ninguém. Nem aquelas pessoas que a gente não concorda. Nem se você não concordar com... Você não pode depreciar. Você fica o que a Bíblia diz. No temor do Senhor. Você que está em pé, cuidado para não cair. Então, peça misericórdia para Deus. Vigia, tá? Para não cair nesses extremos pecaminosos. São práticas pecaminosas isso. Fazer um grupo de um clube masculino para falar mal de mulher. Você está de brincadeira, né? Mas é uma estupidez. Pecaminoso, criminoso. Isso é criminoso. Depreciar, porque... Ou vice-versa também, né? Porque deve ter também já alguma doida fazendo alguma coisa assim também. Quer dizer, tem de tudo, né? O pecado arrebentou a moral humana, irmão. Isso é a consequência do pecado. 2. A erosão da masculinidade. Como que ocorre essa erosão? A apologia à homossexualidade. Bom, vocês sabem que os movimentos LGBTQ+,
não se sente confortáveis quando a gente usa o termo homossexualismo. Eles acham que quando você fala homossexualismo, dá a impressão que fica meio associado como se fosse uma doença. É uma impressão deles. A gente que vive uma sociedade do politicamente correto, às vezes evita certos termos para não ferir sensibilidade. Ismo não significa necessariamente doença, né? Por exemplo, patriotismo, isso não é doença. Nacionalismo, não é um sentimento, né? Então, não é porque eu uso o ismo que significa doença, mas eu respeito. Se eles têm dificuldade com a palavra, então eu não vou. Até estava aqui na lição, essa segunda parte diz assim: em tempos pós-modernos, a ideologia do gênero faz contínuas investidas à legitimação, está aqui na lição, do homossexualismo. Eu evito esse termo porque é um termo polêmico para alguma sensibilidade, né? Então a gente procura usar o termo, então, o termo a gente acaba falando homossexualidade. Não é aqui não, aqui tá certo, aqui fala a legitimação da homossexualidade, é isso mesmo. É a palavra que seria mais adequada, segundo eles. Eu não vejo muito esse problema, mas tem umas coisas estranhas no Brasil, né? Começaram a chamar a presidente de presidenta. Tudo bem, todo mundo falou, né? Eu nunca chamei, não. Eu sempre chamei a presidente. Porque eu não chamo, por exemplo, de a assistente de assistenta. Falar, ô assistenta, ou assistenta social. Eu acho meio estranho, né? A assistente ou o assistente. Não vejo problema. Então, o presidente, a presidente. Mas é igual, quero cumprimentar todos e a todas. Por que você falou todos, já está tudo incluso. Ou todos não é todos mais. Não pode. Tem que falar todos e todas. Para mim isso é mais preconceituoso ainda. Ora, todos estão todos os gêneros. Os masculino e feminino. Agora, teve um irmão que teve, na simplicidade dele, veio com essa ideologia aí desses grupos. Foi a esquerda, né, que trouxe essa ideia. E aí ele quero saudar aos irmãos capazes de orar todos e a todas. Irmão, para. Todos é todos, ou todos não é mais todos. Quer dizer, é uma invencionice. Tudo bem, a gente fazer o quê, irmão? Eu vou ficar dando aula para essas pessoas? Eu quero dar um abraço em todos. Todos é todos. Todos não tem exceção. A não ser se você quiser fazer exceção, quero dar um abraço em todos os homens. As mulheres não. Quero dar um abraço em todos ou em todas as mulheres. Os homens não. Então eles começam a criar essas artimanhas. Todos, masculino, uma palavra masculina, é todos. Se você quiser deixar no feminino, tudo bem. Mas se você expressar todos, eu cumprimento todos. Mas agora veio com essa conversa, sabe? E as pessoas caem nessas ideologias. Isso aí é um recado ideológico. Tá? Cada vez vai fracionando mais a sociedade, criando mais coisinha, mais divisões, né? É uma coisa geral, todos, essas especificações, só vai gerando mais conflitos, né? Isso aí não é uma cultura de paz, isso é uma tendência belicosa, tá? Bom, então ao contrário dessas falácias, né? E eu estava só explicando a diferença dessa palavra, embora então hoje tanto a imprensa como os movimentos LGBTQ+, eles não concordam com a palavra homossexualismo. Eles acham que essa expressão é ofensiva. Mas, como eu já dei exemplo, né? Patriotismo, né? Experiencialismo, não tem nada de preconceituoso nisso. Mas parece que eles preferem, então, a palavra homossexualidade ou homoafetividade. Tá bom, apenas não vou ficar discutindo esses conceitos agora. Esse conceito, esse pensamento oriundo desse grupo, defensores, então, da homossexualidade ou da homoafetividade,
Eles não acreditam no gênero biológico. Para eles ignoram a questão física e biológica e alegam que o ser humano nasce sexualmente neutro. É o pensamento deles. Essa concepção acaba invalidando o que a Bíblia diz. Então, quando esse grupo fala, olha, ninguém nasce homem nem mulher, ele está falando contra a Bíblia. Quer dizer, é uma posição dele, eu respeito, mas ele tem que respeitar a nossa, porque quando ele fala que ninguém nasce homem nem mulher, ele está dizendo que Deus errou, que está errado o que Deus falou. Deus fala que ele criou um homem e uma mulher. Agora vem um grupo de pessoas, filósofos, etc. Falam, não tem nada a ver. Ninguém nasce homem nem mulher. Então, você está falando contra o que Deus falou. Está vendo? Então é uma contraposição. E eles ensinam, então, que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia humana. Assim, não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade que não definida acaba sendo incentivada e potencializada. Disso decorre uma crise de comportamento no caso de quem é homem, mas acabou potencializando outros sentimentos. E aí não sabe mais o que é, né? 2.2, responsabilidade negligenciada. Bom, então em virtude da relativização da masculinidade, então o modelo bíblico passa a ser descartado, né, pela sociedade. A identidade masculina, que deveria estar associada, então, a essa força, a essa postura que Deus deu de lavrar, de proteger, essa percepção de proteger, então, o primeiro altar, que é a sua própria família, acaba desconstruindo. Aí você não tem mais essa referência do sacerdote da casa. Aí você não tem mais, né? E uma parcela é incapaz de sustentar, então, essa percepção e começa a desenvolver aversão à figura do sacerdote da casa, do pai que procura ajudar na provisão, etc. E aí você vai gerar o quê? A crise da liderança. Você não tem mais líder, né? A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes, então, de exercer liderança. Ele não é mais sacerdote da casa, né? Uma sociedade sem líder vira anarquia, né? Enfraquece. No período do profeta Ezequiel, a cidade de Jerusalém estava imersa à corrupção. E um dos motivos é que ela tinha perdido as suas referências espirituais. Deus revelou, então, que isso foi causa de juízo, né? Porque havia crise de liderança. Nesse caso, Deus ainda procurou esse tipo de homem e Deus ainda procura liderança, né? Pessoas para serem referências espirituais. E para encerrar, ele vai dar um símbolo, então, bíblico de masculinidade. Tem vários, né? Ele pegou um que está meio apagado até, né? O professor aqui da nossa escola teológica, Esteadec, o professor pastor Juliano Fraga, escreveu um livro, O Descalçado, né? Que fala sobre Ruth e fala muito de Boaz. Então, se você tiver o livro, dá uma lidinha lá no livro, que ele fala de Boaz, que é um modelo de generosidade. Boaz é o grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele é um homem, então, piedoso, um homem acolhedor, um homem provedor, um homem protetor, né? Por isso que ele é um modelo de responsabilidade. Ao proteger e resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, porque o líder é responsável. Líder é responsável. Quem é líder sabe que ele tem que sempre chegar um pouquinho mais cedo, tem que estar sempre um passo na frente da necessidade da sua comunidade, tem que ser atencioso, tem que ser acolhedor, tem que ser motivador. É uma pessoa que inspira, né?
Boaz é o símbolo, então, desse líder, dessa masculinidade proposta pela Bíblia. Então não é também essa masculinidade mundana, hein? Porque você tem dois extremos. Sabe, acho que eu sou macho, né? Que manda. Até dói, isso é uma caricatura, irmão. Cuidado, tá? Você não precisa ser musculoso, fortinho, cara fechado, eu sou macho. Isso é do mundo. Eu estou falando da Bíblia. Da Bíblia é responsabilidade, sacerdote, provedor, trabalhador, responsável, inspirador. Isso que é a masculinidade na Bíblia, tá? Não é essa turma aí que corta a manguinha da camiseta, bombadinho, parece peitinho de isopor, né? Aquele fechadinho, e acha que é o macho. É o macho do mundo. Não estou falando... Deus me livre, não é isso que a Bíblia fala não, hein? A Bíblia, o da Bíblia é a pessoa que é apacentador, marido presente, pai presente, conciliador, tem autoridade espiritual, gente que ora, que lê a palavra, acolhedor, que abençoa pessoas. Isso é o líder, é a masculinidade da Bíblia, tá bom? Então, para nós encerrarmos, Deus criou o ser humano com dois gêneros bem definidos. Criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 27. O Senhor Deus os criou. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Agora, irmão, pelo amor de Deus, né? O mundo nem aceita a Bíblia, nem crê em Deus. Então, para o mundo, se uma pessoa do mundo vir essa aula mesmo, vai ficar escandalizado, coitado, porque ele não conhece a Bíblia, não tem experiência, não nasceu de novo. Eu estou falando para quem nasceu de novo, para a igreja de Jesus. Para você que tem compromisso com Deus, que crê em Deus, que crê na Bíblia como palavra de Deus. Agora eu vou falar isso aqui para um camarada lá que nem conhece Jesus, não tem experiência com Deus, ele vai achar um absurdo. Só que ele tem que me respeitar, porque essa é a democracia. Então quem não crê em Deus, quem crê na Bíblia, nem precisa criticar essa aula. Fica quietinho. Respeita o nosso direito democrático de fé. Assim como eu respeito você que nem crê em Deus, nem crê na Bíblia. Também te respeito. Fica lá. Mas nós que temos compromissos com o Senhor Jesus, que pela misericórdia de Deus nascemos de novo, fomos lavados no santo sangue de Jesus, recebemos o Espírito Santo, cremos na Bíblia Sagrada. E cremos aqui nesse versículo aqui, ó. Capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E você tem que me respeitar. É a nossa linda democracia. Assim como eu respeito os que não creem nisso, que acham que isso aqui é uma linda. Eu tenho que respeitar, vou fazer o quê? A fé não é de todos. Então Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso a diferenciação dos sexos é um princípio determinado por Deus. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão de papéis, de ideologias, de pensamentos mundanos, de pessoas que não têm ainda uma identidade, sabe? É o pecado, né? O pecado, a prática pecaminosa. As pessoas completamente sem noção, não tem fé, não tem nada, coitado. É o homem no mundo, né? A masculinidade bíblica exige autocontrole, ó. Tá vendo? Domínio próprio, sacrifício, firmeza de caráter no encargo das suas tarefas. Não é esses nós cegos aí também que não tem temor de Deus, não tem nada, e fica só baixo. Não é isso aí não. Isso é outra coisa. Nesse aspecto, a sociedade, a família, a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade. Eu quero aqui trazer um abraço para o meu amigo, pastor Joel, Antônio, irmã Edineia. Eles são líderes da família, do departamento da família aqui na cidade de Campinas. Tem um trabalho lindo, quero mandar um abraço para o meu amigo Fábio Cremasco. Um trabalho lindo chamado Homens de Honra. Pensa num trabalho bonito. Trabalho bonito, irmão. Porque ensina a masculinidade da Bíblia, irmão. Não do mundo, não desses conceitos mundanos. Pensa num trabalho bonito, chama Homens de Honra. Eles sempre fazem reuniões. Eu gosto muito desse trabalho. Participei com o meu cunhado, Dr. Paulo,
que é a esposa da minha irmã Elaine, lá da cidade de Jundiaí. Tive o privilégio de conhecer esse trabalho lá em Jundiaí. O nome é Homens com Honra. Participe, você vai mudar muito conceitos seus, errados, equivocados, conceitos que foram acolhidos do mundo, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoada. Essa é uma pré-aula para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Tenha uma aula abençoadíssima. Fique na paz do Senhor.